Oi, pessoal. Hoje o conteúdo é lei de Hess, tá? Mas antes de eu entrar nesse novo conteúdo, que é a nova forma de calcular o ΔH, eu vou corrigir 2 exercícios que eu pedi que vocês fizessem ontem como tarefa, que é lá do caderno de atividades. Então, peguem o caderno de atividades e vamos abrir lá na página 13, tá? Nós terminamos aqui. O que nós fizemos aqui nesse exercício? Então, vamos voltar lá. A última coisa que eu passei para vocês foi abrir a ligação, né? Que ficou assim, ó. Então, até aqui ontem eu andei. Mostrei para vocês que o CO ficava assim, que o CL2 era CL ligado a CL e que o COCL2, ele já mostrou ali como se monta essa ligação. Agora, eu vou colocar o valor de cada ligação, de cada risquinho desse. Essa ligação aqui, ó, COO, vale 1080. Essa ligação aqui, ó, CL com CL, vale 243. Lembra que antes da seta, quando eu falo em ΔH de ligação, tudo é positivo. Depois da seta, a gente tem C com CL duas vezes. Então, é esse valor aqui duas vezes. Ok? Lembrando que depois da seta ele é negativo. E C duplo O, que vale 745. Agora, vamos juntar todo mundo que está antes da seta com todo mundo que está depois da seta. Então, 1080, ok? E 243 vai dar 1323 positivo. E vou juntar os dois negativos, certo? Que estão depois da seta. Vai dar menos 1401. O que é o ΔH? O ΔH eu não faço produto menos reagente. Quando eu tenho o ΔH de I, de ligação, energia de ligação, eu jogo esses dois valores na calculadora e mantenho o sinal do maior. Então, eu jogo na calculadora 1323 com menos 1401. E vai dar um total de menos 78, com a unidade de medida, quilojoules. Então, a resposta certa é menos 78 quilojoules. Vou passar adiante para vocês verem, assim, né, mais claramente como foi feito isso. Então, colocou a ligação de cada um deles, ó. Duas vezes o C com CL e uma vez o C com O. Antes da seta positivo, depois da seta negativo, por isso que vai dar um valor negativo de menos 78 quilojoules. Lembrando que se deu negativo é porque é o ΔHD, desculpa, é uma reação de liberação de calor exotérmica. Mais um exercício que eu havia pedido que vocês fizessem era o 23. Vazamento de amônia atinge 300 pessoas em Cascavel. Depois de 300 funcionários do frigorífico precisarem ser socorridos por conta de uma intoxicação por amônia na tarde desta segunda-feira, dia 23, em Cascavel, socorristas do SAMU foram acionados novamente para ajudar outros trabalhadores que teriam passado mal por conta de resquícios do vazamento de ontem. O gás amônia é usado em câmeras frigoríficas e no sistema de refrigeração de outros equipamentos da indústria. E durante o vazamento, os funcionários tiveram que passar pelo local para deixar a fábrica. 5 pessoas seguem internadas, ainda que sem risco de morte. 2 delas estão em estado grave e 3 com queimaduras nos olhos. A intoxicação por amônia pode levar a quadros de irritação nos olhos, no nariz, queimaduras da pele e, dependendo do caso, pode levar à morte. A amônia é um gás que pode ser obtido pela reação entre os gases hidrogênio e nitrogênio. Com base nessas informações, represente a reação da síntese da amônia. Gás hidrogênio, gente, tem que lembrar que é H2. E gás nitrogênio, que é o que tem abundância aqui na atmosfera, é N2. Eu pedi que vocês fizessem em casa para que vocês procurassem a fórmula da amônia, tá? Quem fez a tarefinha, quem procurou a amônia é NH3. Vamos balancear esta reação, ok? 2Hs e 2N. 1N e 3Hs. Então, vamos começar pelo N. 2Ns. Para que eu tenha 2Ns aqui, que número tem que colocar na frente? Aqui tem 1. Isso, 2, ó, porque 2 vezes 1, 2Ns, igual que tem aqui do lado esquerdo. Agora o H. Quando eu coloco 2 aqui, eu passo a ter 2 vezes 3, 6Ns.
Para que eu tenha 6 N's, não, 6 H's. Para que eu tenha 6 H's, que número eu tenho que pôr aqui na frente? Isso, 3. Então, esta é a reação de síntese da amônia. Para quem fez o exercício, sem problemas. Vamos para a próxima. Determina a entalpia padrão de formação da amônia, considerando as energias de ligação. Então, vamos dar uma olhadinha ali. Entalpia padrão de formação da amônia. A gente já tem a reação da amônica, que é 3H2. E o H, a gente já viu que é. A ligação de 3H2 é 3H ligada a H. Cada H com H vale 436. 433 vezes 3 vai dar 1.308. Ok? Depois nós vimos lá na reação que é N2. Como é a ligação N2? Vamos ver. O N com um N. Cada N tem 5 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5. Esse outro N eu vou fazer de outra cor, vou fazer de vermelho. 1, 2, 3, 4, 5. Ele fica estável com quantos? Regra do octeto, fica estável com 8. 1, 2, 3. Então, a ligação do N é N tripla N. E essa ligação N tripla N vale 946. Lembrem que antes da seta tudo é positivo, bem lindo. Agora a gente coloca a setinha, ó. Setinha. Aí formou-se lá na letra A 2NH3. Então, um N e 3 Hs. Por que é assim a ligação? Porque o N tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ligar com cada H aqui, ó. Então, como eu tenho 2 NH3, ó, eu tenho 1, 2, 3 ligações N com H vezes 2. Então, eu tenho 6 ligações N com H. 391 vezes 6. Depois da seta negativo, menos 2.346. Vou juntar quem está antes da seta, 1.308 com 946. Dá 2.254 e menos 2.346. Joga esses valores na calculadora com esses sinais, tá? Porque é delta H de ligação. Então, a gente vai ter um total de 92, negativo, né? 92 quilojoules. Isso para eu estar formando, quantas amônias a gente está formando aqui? 2. Se eu tenho 92 para formar 2 amônias, ele quer para cada uma amônia, como eu acho para uma amônia? Eu divido por quanto? Se 92 é para 2, divido por 2, que daí eu acho para uma. Menos 46 quilojoules. Essa é a resposta certa. Certo? Menos 46 quilojoules para formar uma amônia. Gente, aí a gente finda os exercícios sobre ΔH de ligação. Agora que a gente vai começar pela lei de Hess. Gente, lei de Hess não é difícil, é trabalhoso. Então, só confirmando aqui, menos 46 quilojoules por mol. Hess dizia que o valor da variação do ΔH, da entalpia, para uma certa reação química é sempre o mesmo, independente do modo como ele é realizado. Depende somente do estado final e do estado inicial. Lembra que para calcular o ΔH de formação, a gente fazia o quê? Produto menos reagente. Então, a lei de Hess falou que o que vale é o início e o fim. Lá na página 23, lei de Hess, a gente já tem que começar fazendo exercícios, tá? Abram no livro de vocês, no livro teórico lá, na apostila, na página 23. Tô abrindo aqui também, tá? Para dar tempo aí de vocês acharem. Lá na 23, diz o seguinte, exercício 4. Todos antes desse a gente já fez, né? O valor de ΔH de uma reação pode ser previsto, teoricamente, por diferentes modos. Determine a variação da entalpia dos processos a seguir pela lei de Hess. Preste atenção no que eu vou falar pela lei de Hess. Prestem atenção. Aqui eu tenho uma reação principal. A lei de Hess eu vou ter que mexer na equação 1 e na equação 2.
para chegar nessa principal aqui, que é o meu foco. Atenção, vamos lá. SO2 gasoso, ó, essa é a principal, SO2 gasoso. Entre a reação 1 e a reação 2, qual tem SO2 gasoso? Vamos ver. SO2, SO2 gasoso. SO2 e SO3. Então, a única que tem SO2 gasoso é essa daqui, tá vendo? Prestem atenção. A principal é essa daqui, ó, que tá cheia de setinha aqui, que é que eu quero chegar. Que eu circulei ele de vermelho. Eu quero que o SO2 eu tenha um SO2 antes da seta. Na reação de baixo, eu tenho um SO2, mas ele está depois da seta. Tá vendo que está depois da seta aqui, ó? A setinha tá aqui do lado dele, ó. Então, eu vou ter que inverter essa reação. O que significa inverter? Quem estava depois da seta vem para frente. Então, o SO2 estava depois da seta, ele vem para frente, ó. Setinha. Quem estava lá na frente, ó, da seta, vem para trás da seta. S mais O2. Quando eu invertir a reação, o ΔH, que era menos, vai virar mais. Quando eu inverto a reação, inverte o valor do ΔH. Mais 284. Então, eu já mexi nessa primeira reação, ok? Esquece ela, já foi mexida. Agora, vamos para a próxima, tem que mexer na 2. Meio O2. Vamos ver qual das reações tem O2? A primeira, que eu já usei, e a segunda. Tá vendo que as duas têm O2? Então, eu não posso considerar o E2. Vou ter que vir para o próximo. SO3. Qual reação tem SO3? Tá aqui, ó, SO3. Eu quero um depois da seta. Aqui tem um e está depois da seta. Então, eu vou copiar essa reação bonitinha como ela está ali, porque ela já está do jeito que eu quero. Então, vamos lá. S mais 3 meios de O2, formando SO3. Como eu só copiei a reação e não mexi no ΔH, o ΔH continua sendo o mesmo. Menos 3, 7, 8. Passei o traço. E vamos... Ó, mexi nas duas reações que eu tinha, ó. Essas duas que eu tinha, já usei elas aqui. A 1 e a 2. Agora, presta bem atenção que essa parte aqui é bem difícil. Onde tem a seta, eu vou separar o lado esquerdo do lado direito das duas reações. Tudo que eu tiver do lado esquerdo, se eu também tiver do lado direito, eu posso cortar, eu posso eliminar. Exemplo, S do lado direito e S do lado esquerdo, eu posso cortar. O2, eu tenho um O2 depois da seta. E aqui eu tenho 3 sobre 2, que é 1,5. Se eu tenho um desse lado e 1,5 desse, eu posso tirar um de cada lado. Tira um daqui, 1,5 tira um, sobra meio. Então, vai sobrar SO2, ó, que tá aqui que eu não cortei, mais meio, porque eu tirei um, ó, sobrou meio O2. Depois da setinha, sobrou só quem? SO3. Para que tudo isso? Para eu achar o ΔH. Como é que eu acho o ΔH disso? Pega e joga esses dois valores na calculadora. 284 positivo com menos 378. Joga com estes sinais, ó. 284 e menos 378. Vai dar menos 94 quilojoules. Gente, lei de Hess, eu sei que é trabalhosa. A gente vai fazer vários, tá? Eu sei que olhando assim parece o fim do mundo, mas calma, vamos fazer tudo direitinho. Vamos fazer por etapas, vamos fazer vários. Vou mostrar aqui, ó, mais um. Calma. Depois vocês voltem lá, tá? Recapitulem, se não deu tempo de copiar, não tem problema. Eu tenho aqui, ó, essa reação principal. Essa é que eu tenho que chegar, essa que vai ser a minha base. E eu tenho 3 para mexer. Eu tenho a 1, a 2 e a 3. Então, vamos pensar. Primeira coisa, eu vou lá na reação principal. Carbono, grafite. Qual das reações entre a 1, a 2 e a 3 tem carbono, grafite sozinho? A única das 3 aqui que tem, ó, é essa daqui, tá vendo? Ó, é a única que tem o C. Eu quero um que esteja antes da seta, ó, a setinha aqui, ó. E aqui eu tenho 1, tá certinho, e está antes da seta. Então, eu vou copiar a reação 1. Vou copiar ela bonitinha, como ela tá ali, ó. C mais O2, formando CO2. Como eu só copiei e não mexi, o ΔH continua sendo menos 393.
Vamos para a próxima. H2 gasoso. Qual das três reações tem ó, H2 gasoso? Essa primeira não tem, a segunda tem, ó. E a terceira não tem. Então, eu quero dois que estejam antes da seta. Aqui tem 2 e está antes da seta. Então, eu só vou copiar também. 2H2 mais O2, formando duas águas. Ó, formando duas águas. E como eu também só copiei essa reação, o ΔH continua sendo menos 372 quilojoules. Vamos para a próxima. Gente, presta atenção que eu já usei A1 e A2, né? Então, automaticamente só me sobra 3 para usar agora. Meio O2. Gente, o O2 é difícil porque eu não posso comparar ele, porque eu tenho o O2 na questão 1, na questão 2 e na 3. Então, o O2 não posso comparar. Eu sempre vou comparar um elemento que só tem em uma das reações. Então, a gente vai para o CH3OH. Eu quero um que esteja depois da seta. Aqui tem um certinho, só que está antes da seta. Para eu transformar ele depois da seta, eu tenho que inverter a reação. O que significa isso? Isso aqui vem para cá e isso daqui para cá. Troca. Então, vamos lá. CO2 mais H2O. Virando, então eu ponho a setinha aqui, ó. Virando CH3 OH mais 3 meios de O2. Quando eu invertir, o que acontece com o ΔH quando eu inverto? Ele muda de sinal. Então, ele era menos, vai virar mais. Gente, eu sei que é difícil, não se desesperem aí. Vamos fazer exercícios. Eu usei as 3 que eu tinha, as 3 estão ali, então eu passo um traço. Vou separar o lado esquerdo e o lado direito das setinhas, ó. Lembra que quem está do lado esquerdo, se também tiver do lado direito, eu posso cortar? Então, tá. Deixa eu ver, que eu inverti aqui, o CO2 está aqui, 2 águas, faltou 2 aqui. E aqui CH3 e 3 meios de A2. CH3 e 3 meios de A2. Fechou. Vamos cortar quem está antes e depois da seta. Um CO2 antes e um CO2 depois. Posso cortar. 2 águas antes, 2 águas depois. Posso cortar. Aqui eu tenho O2, um O2 e um O2. Eles estão do mesmo lado, então eu não posso cortar. Se eles estão do mesmo lado, eles estão antes da seta, eu somo. Eu tenho 2 O2 antes da seta. E eu tenho 1,5 depois, ó. 2 e 1,5. Então, eu posso tirar 1,5 de cada lado. Tirei 1,5 daqui. E aqui, eu tinha 2, tirei 1,5, ficou meio. O que mais que ficou antes da seta, que eu não cortei? C e H2, né? Então, baixa aqui que eu não cortei. E depois da seta, quem eu não cortei? CH3OH. Como é que eu sei se eu fiz certo? Se a minha reação que sobrou aqui, ó, foi igual à principal, aquela que eu tinha como base, ó. Foi igual, então eu fiz tudo certinho. Para eu, o que mais me interessa é o ΔH, então eu pego aqueles valores com aqueles sinais que estão aqui em cima e jogo na calculadora. Então, vamos lá, vamos fazer. Menos 393 com menos 572 com mais 726. Vai dar menos 239. Vamos conferir? Ver se dá. Menos 239. Qual é a unidade de medida? Quilojoules. Vou dar um tempinho para vocês tentarem se organizar aí. Eu sei que fica bem difícil, tá? Os próximos exercícios que eu for colocar, eu vou colocar com o gabarito ali, bonitinho e azul, para vocês se acharem, se encontrarem. Próximo, então. Ainda lá na página agora, né, 24, que viramos a página, falando sobre lei de Hess, tá? Vamos lá, é cansativo para vocês, para mim também. Muito cálculo, né? Reação principal. Eu tenho 3 para mexer. Qual delas tem só o carbono sólido? 1, 2 ou 3. A única que tem o C sozinha é essa, ó. Eu quero um carbono antes da seta. E aqui eu tenho um antes da seta, ó. Ambos estão antes da seta. Então, só copio. C mais O2, formando CO2. Gente, tô copiando a reação aqui, ó. Tô copiando essa daqui, ó. E o ΔH não mudou, porque não mexi, só copiei.
Então, continua copiando o ΔH. Vamos para a próxima. H2. Qual das reações tem H2? A de baixo. Só que eu quero quantos? Essa é a minha base, eu quero 2. E aqui tem quantos? Só tem 1. Gente, só tem 1. Para eu achar 2, eu vou ter que multiplicar por quanto? Claro, vezes 2. Se eu quero 2, eu só tenho 1. Faz isso tudo vezes 2. O que significa fazer vezes 2? Aqui o 1 vira 2, H2. Aqui o meio vezes 2 vai dar 1, O2. E a água só tinha uma, faz vezes 2 vai dar 2 águas. Gente, se eu faço vezes 2, automaticamente o ΔH eu também vou fazer vezes 2, tá? Então, vamos ver. O 285,8 vezes 2 mantém o sinal de negativo, mas aí vai ficar 571,6. Ok? Vamos para a próxima? Então, vamos lá. CH4, 2O2, formando CO2 e 2H2O. Então, vamos lá. CH4, qual das reações aqui? CH4 tem aqui. Só que eu quero que ele esteja depois da seta, então eu vou ter que inverter essa daqui, ó. Tudo que está depois da seta, vem para frente. 2 águas, ó, tô invertendo essa daqui, ó. E CO2. Depois da seta eu tenho quem? Agora eu vou ter CH4 e O2. Invertir, inverte o sinal do ΔH. Opa, se ele era menos, ele vai virar mais. 890,3. Usei as 3 que eu tinha, né? Então, vamos ver quem é que dá de cortar. Deixa eu separar aqui para não dar confusão. Vou separar o lado esquerdo e o lado direito. Quem tá do lado esquerdo e também estiver do lado direito, a gente pode cortar. 2 águas, 2 águas. CO2, CO2. Ok? Aqui tem, ó. Quando eu inverti essa daqui, 2, né? Esqueci que aqui eram 2 quando eu inverti. Não posso esquecer isso. Então, tenho 2 depois da seta. Aqui eu tenho esse mais esse, eu também tenho 2. Tem que cortar. Vai sobrar quem antes da seta? Antes da seta sobrou isso e isso. Então, C mais 2H2. Depois da seta sobrou só o quê? O CH4. Só que sobrou isso? Vamos ver se é o que eu queria? C, ó, 2H2 e CH4. É certinho o que eu queria lá no início. O ΔH nada mais é do que esses valores aqui jogados lá na calculadora. Então, vamos lá. Menos 693,5, menos 571,6, mais 890,3. Vai dar um total de menos 74,8, o quê? Qual é a unidade? Quilojoules. Copiem aí que nós vamos fazer a próxima, que é a questão 5, que é a última do dia, tá? Eu sei que começar amanhã já ali com essa pedreira aí não é fácil. Vamos para o exercício 5. Último do dia, exercício 5. Sei que é cansativo, também tô aqui penando, mas é o último do dia, mas é a primeira aula de hoje, né? Então vocês já não estão tão cansados, ainda estão aí com sono embaixo do cobertor. Então, reação principal a gente tem que determinar ela aqui. É esta, e eu vou ler o enunciado. O metanol é um excelente combustível alternativo para motores de alta compressão, bem como dos combustíveis usados em aviões a jato e foguetes. Ele pode ser produzido através da reação controlada do oxigênio do ar com metano e gás natural. Então, é essa reação bonitinha. Eu tenho 3 reações que eu tenho que mexer para chegar naquela principal. CH4. Qual das 3 reações tem CH4? Então, eu vou procurar e eu vou ver que está aqui, ó. Só que eu quero um antes da seta, e aqui está depois da seta, então eu tenho que inverter. O que significa inverter? Quem está depois da seta vem para frente, e quem está aqui vem para cá. Então, vamos lá. CH4 mais H2O. Formando
CO mais 3H2. Ok? E o ΔH disso daqui vai ser menos 206,1. Quilojoules. Agora vamos para a próxima. Já usei a primeira, vamos riscar ela aqui. Vamos usar uma outra cor aqui para diferenciar. Meio O2. Vamos ver quais as reações tem O2. A primeira não tinha O2, ó, tá aqui, não tinha O2. A segunda não tem, a terceira tem, ó. Só que eu quero meio, e aqui eu tenho 1. Como eu quero meio, eu vou dividir por 2. Então, 2H2 dividido por 2 vai dar 1H2. 1O2 dividido por 2 vai dar o meio O2 que eu preciso. Setinha, 2 águas dividido por 2 vai dar uma água. E o ΔH automaticamente também tem que ser dividido por 2. Ok? Então, vamos lá. Gente, a de cima, como eu inverti, ela era negativa. Quando eu inverto, ela vira positiva. Não podemos esquecer disso. E a última ali, como eu dividi por 2, eu vou pegar o 483,6 e também vou dividir por 2 para ficar bonitinho. Então, vai dar menos, mantém o sinal, né? 241,8 quilojoules. Agora, vamos para a próxima. Bonitinho. CH3OH. Qual reação tem? Eu já usei a primeira e já usei a última, só sobra essa aqui do meio. Eu quero 1 depois da seta e aqui também tem 1 depois da seta, ó, tá certinho. Então, é só copiar essa equação. Entenderam o que foi feito? Isso, só copiar a reação, não tem problema, ó. 2H2 mais CO, formando CH3OH. Como eu só copiei, o ΔH não mudou, continua sendo o mesmo, bonitinho, o valor dele que é menos 128,3. Passa um traço porque eu já usei as 3 reações. Ó, essa é a última que eu vou cortar. Vamos separar o reagente do produto aqui e ver quem eu posso cortar. Eu só posso cortar se estiverem em lados diferentes. Exemplo, vamos ver? O CO cortando com esse CO. Ok? Aqui, ó, 1H2 e 2H2 estão do mesmo lado, então eu tenho 3 aqui antes da seta. Só que depois da seta também tem 3 aqui em cima, ó, então eu vou cortar esse 3 com esse 3 que eu tenho aqui. Água, tem uma água aqui e uma água aqui, cortei. Sobrou antes da seta lá em cima CH4 e meio O2. CH4 e meio O2. Depois da seta sobrou quem? Só sobrou o CH3OH. Para eu saber se está certo, se eu fiz tudo correto, eu venho aqui e olho para a reação principal, ó. CH4, meio O2, CH3OH. CH4, meio O2, CH3OH. Fiz tudo correto. Para eu achar o ΔH deste povo aqui, bonitão, eu vou lá na tabela periódica, não, na calculadora e jogo com os sinais que estão ali. 206,1 menos 241,8 e menos 128,3. O valor vai ser menos 164. A resposta de vocês aí é a letra A, se eu não me engano, menos 164 quilojoules. Ok? Gente, muito difícil. Concordo com vocês, tá? Só que prestem atenção. Preciso que vocês façam exercícios do livro de atividades para fixar, para anotar aonde estamos com dúvida. Lá no livro de atividades, lá na página 10 vocês farão, tá? Ó, lá no livro de atividades, página 10, a partir do exercício 16. O 15 é teórico, que é esse que eu vou fazer agora rapidinho com vocês. Mas todos os outros, que são lei de Hess, cálculo, inverte, copia, vocês farão bonitinhos sozinhos. Eu espero que vocês façam, né? Vocês farão a página 10, 11, 12 para a próxima aula, tá? Para a gente corrigir e tirar dúvidas. O exercício 15, lá do caderno de atividade, do livro de atividade, diz o seguinte.
A lei de Hess, elaborada pelo químico suíço Germain Henri Hess em 1840, afirma em terminologia moderna que a variação de entalpia de uma reação química depende apenas dos reagentes de partida e dos produtos. Não depende do número de etapas ou intermediários necessários para a conversão dos primeiros nos últimos. Isso ele só está afirmando. A respeito da lei de Hess, considere as seguintes afirmações. Agora vamos ver. O metabolismo de um modo de glicose no organismo formando gás carbônico e água, que é uma reação de combustão, e a combustão de um mol de glicose num calorímetro libera a mesma quantidade. Claro, ó, glicose e glicose, não importa onde eu estou queimando, vão liberar a mesma quantidade de calor. Ok? Verdadeiro. Se uma reação de isomerização é os mesmos átomos formam compostos diferentes. O conteúdo da entalpia do produto for inferior à do reagente, a reação será exo? Se o produto tiver menos energia que o reagente, vai ser exo? Yes. Sempre que o produto tem menos energia é porque liberou calor, exotérmica. Há sempre a mesma variação de entalpia para uma dada reação, não importando se a água formada for líquida e gasosa. Essa está falsa. Lembra que tem a tabelinha lá que a gente tem que ver bem qual é o valor? Se o estado físico é sólido, tem valor. Se o estado físico é líquido, tem outro. Se for gasoso, tem outro ainda. Então, as verdadeiras apenas 1 e 2. Letra C. Essa é teórica sobre a lei de Hess, tá? Lembrando que para a próxima aula vocês farão página 10, 11 e 12 do livro de atividades, sem falta, ok? Beijinhos e até a próxima aula.